Antes de você ouvir qualquer coisa que eu vá falar ou ler no vídeo de hoje, preste atenção num detalhe, porque não é só mais uma história de bastidor de igreja, de convenções, mas é sobre o silêncio comprado, decisões empurradas goela abaixo e pessoas fiéis sendo descartado porque resolveu fazer aquilo que muitos têm medo de fazer, que é falar, expor, questionar. E já adianto a você que o que você vai ouvir hoje não é nada confortável, nem para você que está dentro do contexto, dentro do sistema, e nem para aquele que acha que está tudo sob o controle. Porque no meu modo de pensar, quando alguém é cortado, alguém é censurado por denunciar erros, e digamos, erros sérios, o problema nunca é só a denúncia nesse caso, mas sim é o sistema que entra, ou seja, liga o modo defesa e parte para cima com tudo, não importando quem você foi, quem você é ou quem você está se tornando. Aquela preocupação de que o reino de Deus é preocupado por almas, por vidas salvas. Nessas horas isso não existe, meu amigo. É dente por dente, é unha por unha e é claro que o sistema sempre vai sair vitorioso, porque é uma engrenagem muito bem arquitetada que vai contra pessoas que simplesmente estão questionando e querendo transparência. É o que está acontecendo na convenção das Assembleias de Deus do Estado do Rio Grande do Sul. Deixa o seu like no decorrer do vídeo, que é importante, seu joinha ajuda muito, comenta qualquer coisa aí para ajudar o nosso conteúdo a permanecer no ar. Se não é inscrito, já te convido para se inscrever, aperte o botão de hypar se aparecer para você e preste atenção no absurdo do que eu recebi, cara. Olha o que diz. Graça e paz, Zaio. A cada dia que passa, fica mais evidente que a atual diretoria da Ciapaderges não está preocupada com a Igreja de Cristo, mas apenas com o bem-estar de quem vive dentro da sua própria bolha. Isso aqui não é de hoje, né? A gente já sabe que isso aqui é normal. Na semana passada ocorreu mais uma AGO e 2 assuntos chamaram a atenção do plenário convencional. O primeiro diz respeito diretamente ao seu nome, o Fala Zaio. Cara, não é a primeira vez que eu viro assunto de convenção e de reuniões de obreiro, né? Dessa vez no estado do Rio Grande do Sul, numa AGO, uma Assembleia Geral Ordinária. Em razão dos seus vídeos que você tem publicado no canal, houve grande irritação por parte de alguns líderes inconformados com a possibilidade de que pastores convencionais estejam expondo o que acontece nas plenárias. A reação foi imediata, resolveram partir para o ataque. O presidente, visivelmente tomado pela indignação, para não dizer outra coisa, contou com o apoio de alguns bajuladores para organizar uma nota de repúdio contra o seu canal. Quem diria, né, cara? Que novidade, né? Os caras repudiando o meu trabalho. Contra o seu canal, percorrendo os campos em busca de assinatura. Vem cá, convenção do estado do Rio Grande do Sul não tem o que fazer mais, cara. Queimar combustível, tirar o tempo dos homens de Deus que estão em busca de salvar o mundo, preocupados em assinaturas para uma nota de repúdio ao meu trabalho. Olha o nível de importância que eles dão ao Cristo, ao Deus a qual ele serve, a Igreja de Cristo. Será que não tem outras coisas mais prioritárias para fazer dentro do contexto assembleiano do estado do Rio Grande do Sul? Fica a pergunta no ar, porque a preocupação foi organizar uma nota de repúdio contra o meu canal e colocando pastores percorrendo os campos, os municípios do Rio Grande do Sul em busca de assinaturas. Eu acho isso um verdadeiro absurdo e preste atenção, você membro do Rio Grande do Sul, para entender aonde o seu dinheiro do dízimo e da oferta que você tira da sua mesa, do seu bolso, muitas vezes sacrificado, suado, e entrega como que se fosse para a obra de Deus, eles estão aí, ó, usando, queimando combustível, ficando em hotel com certeza,
para tentar repudiar o meu trabalho. É um absurdo, cara. A situação beira o ridículo, concordo. Absurdo do ridículo. Primeiro, porque nada do que foi exposto até agora foi desmentido. E é aí que eles ficam indignados, né? Porque ao invés de procurar desmentir o nosso trabalho, dizer, né, que eles falam que é mentira, que é tudo fofoca, por que não se preocupam em resolver os problemas que são expostos aqui no canal? Fica a pergunta, né? Mas fazer uma nota de repúdio e colocar os pastores em busca de assinatura, no caso, é muito mais fácil. Isso, para mim, tem outro nome, cara, mas enfim. Ou seja, o problema não é o conteúdo do seu canal, é a exposição. Falta argumento, sobra tentativa de intimidação. Até parece que eu comecei esse trabalho ontem. E convenhamos, ainda bem que alguém teve coragem de trazer à tona as maracutaias que acontecem nos bastidores e que a grande maioria dos membros sequer imagina. Quanto aos responsáveis por colher assinaturas, trata-se de 2 pastores cuja postura dispensa maiores comentários. Ao observar os campos que dirigem, fica evidente que o zelo ministerial não é exatamente sua principal virtude. E está claro e nítido, né? Zelar pelo patrimônio da igreja, pelo que a obra de Deus requer, fica sempre em segundo plano. A prioridade desses 2 é buscar assinaturas para repudiar o meu trabalho. Mas enfim, é tudo obra de Deus, né? A motivação parece ser outra: agradar a liderança na esperança de uma movimentação mais conveniente. Um deles mal consegue se expressar com clareza, mas está sempre presente quando o assunto é ganhar pontos, entre aspas, com o chefe. O outro, que ocupa posição de destaque na Umaderges, pouco ou nada apresenta de resultado. Ainda assim, por liderar essa iniciativa, acabou alcançando a coordenação de uma das mais importantes frentes do Estado. Coincidência? Difícil acreditar. Deus está vendo e nós, pastores, também. Prepare-se, portanto, em breve deve circular uma nota de repúdio da convenção gaúcha aí. Afinal, a preocupação parece ser com a própria imagem, não com as almas que se perdem, nem com o enfraquecimento evidente da igreja gaúcha. Meus amigos, isso parece uma piada, na verdade. Homens sérios, cabelos brancos, que herdaram tudo de outros pastores que deram, né, a vida em prol da obra de Deus para construir o que eles hoje estão liderando, destruindo. Aparentemente, homens com uma certa experiência chegará a esse ridículo de fazer uma correria no estado do Rio Grande do Sul em busca de assinaturas, ou seja, baixo assinado, para repudiar o meu trabalho. Quanta importância nós temos, na verdade, meus amigos, e eu achando que eu era só um fofoqueiro da internet. E nós não estamos falando aqui de uma igreja qualquer, é uma instituição chamada Assembleia de Deus. É muita sacanagem com o dinheiro do povo, cara, é muita sacanagem. É subestimar a inteligência dos membros, dos fiéis, que eles conseguem fazer uma lavagem cerebral e colocar que nós aqui somos os demônios, os perseguidores. Na verdade, meus amigos, a igreja brasileira está afundada nos seus próprios males, para não dizer outra coisa, né? Mas o que esperar de uma convenção conduzida por um líder de postura questionável e que fecha os olhos para práticas como o nepotismo? O episódio envolvendo Gravataí segue vivo na memória. E mal resolvido, não houve sequer o cuidado de justificar a jubilação antecipada de um presidente ausente, tampouco a posse do seu sucessor preguiçoso e dorminhoco de Guaíba. A gente fez vídeo disso, né? Cuja atuação já levanta preocupações. Ou seja, a acusação aqui é preguiçoso e dorminhoco. Esses ficam tranquilos, né? Mas quem exige transparência, coisa correta, aí fica de escanteio. Aos poucos, transforma-se uma igreja em algo irreconhecível, distante da sua essência assembleiana. E o mais preocupante, isso parece já não causar espanto,
Por outro lado, o incompetente e conveniente diretor do escritório da convenção parece que vai focar mais na igreja de Guaíba, aonde é escravo, exercendo um monte de funções. Pelo menos ali vai herdar o salário do Juninho. Parabéns! E o e-mail não para por aí, segue ainda. Mas seguimos. O segundo assunto é, no mínimo, estarrecedor. Um pastor auxiliar do campo de Seberi foi excluído após apresentar provas de adulteração de ata. Meu amigo, mais uma adulteração. Um documento oficial da igreja. Há indícios, inclusive, de conveniência e possível participação direta de um dos secretários da convenção no ocorrido. Trata-se de algo extremamente grave, que exige apuração séria e responsável, inclusive já levada ao Ministério Público do Rio Grande do Sul. Ele foi excluído por denunciar um erro sério e levar o caso a CIAPADERJ. Inclusive tem um vídeo, né? Foi enviado aqui para mim também, comprovando. Ainda assim, a mesa diretora sequer ouviu o pastor. Preferiu levar sua exclusão diretamente ao plenário, que, infelizmente, em sua memória, demonstra mais receio de se posicionar do que compromisso com a verdade. O silêncio, nesse caso, fala alto e diz muito. O cenário geral é preocupante. A Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul, com raras exceções, atravessa uma crise evidente. Membros se afastam, lideranças desacreditadas e decisões sendo tomadas com base em interesse que pouco tem a ver com o propósito espiritual da igreja. Enquanto isso, a diretoria segue promovendo trocas e jubilações que levantam sérias dúvidas quanto aos critérios adotados. O sentimento que fica é de negociação e não de direção espiritual, o que para muitos já ultrapassou o limite do aceitável, ou seja, o povo está indignado, cara. Porque é um verdadeiro absurdo dentro do contexto eclesiástico isso. Seguindo, na semana passada teve dança das cadeiras com troca de presidentes de campos e jubilações. É tanta negociações envolvidas que chega a dar nojo. Lamento muito ao campo de Montenegro, que perdeu um pastor sério e está recebendo um rapaz que já afirmou em outras ocasiões, abre aspas, adorar jogar videogame, fecha aspas. Meu amigo, além de quase ter sido expulso de um setor de Caxias do Sul, que até então era presidido pelo pai, por sempre chegar atrasado nos cultos. Ficava em casa jogando videogame, hoje virou pastor presidente, meus amigos. Neste contexto, o campo de Caxias do Sul, cujo presidente está jubilando, receberá um pastor que não é muito bem falado em Canudos, em Novo Hamburgo. Se é pelo frutos que se conhecem as árvores, relatos de membros da igreja afirmam que as congregações estão abandonadas e vazias, mesmo aos domingos, mas, por ser secretário da CIAPADERJ, ganhou de presente um dos mais estruturados campos do estado do Rio Grande do Sul. Tomara que faça um bom trabalho. Encerro este e-mail com tristeza no coração e fazendo um apelo a todos os membros da igreja do estado do Rio Grande do Sul que converse com seus pastores, se posicionem. Se vocês não protestarem contra tudo isso, aceitando como se fosse uma boa vontade de Deus, sendo que o que parece é tudo decidido sem oração e direcionamento de Deus, mas antes por conveniência e por serem puxa-sacos do presidente, a Assembleia de Deus Gaúcha vai acabar. Eu diria que a Assembleia de Deus já afundou o barco faz muito tempo, meus amigos. O que vai acabar, no meu ponto de vista, é o que resta, é o que sobrou, é o que estão tentando se salvar. Enquanto a Assembleia afunda, eles estão tentando fazer uma nota de repúdio ao nosso trabalho.
E depois dizem que a nossa fala, o nosso comentário, nossos vídeos, o nosso trabalho aqui não tem importância porque o barbudo é um fofoqueiro. Se não tem tanta importância assim, qual é o objetivo de fazer uma nota de repúdio e gastar dinheiro dos fiéis rodando o estado em busca de assinaturas? Eu até gostaria de saber quem serão os pastores que vão assinar essa lista, né? Porque no fim das contas, meus amigos, fica aquela pergunta no ar. Isso tudo que nós lemos aqui é direção espiritual de Deus? Você que é da Assembleia de Deus, responda para nós aí nos comentários. Você que defende, tem nós aqui como inimigos da igreja, né? Conforme gosto de falar, porque nós aqui somos inimigos do sistema, das instituições que estão a esse nível para pior. Igreja de Cristo é outra coisa. Responda para nós. Isso aí é direção de Deus? Porque para mim tá aparentando desde sempre que é um jogo de interesse pessoal, totalmente disfarçado de zelo pela obra de Deus. E o porquê que acaba vindo até nós? Pelo fato de que os membros que estão exigindo transparência, estão denunciando, não são ouvidos por eles, são tratados com cala-bocas, com rebeldes, como pessoas que estão perseguindo a obra de Deus. E aí recorre ao nosso trabalho. Mas a verdade é, cara, que não tem mais como essa gente disfarçar, fingir que tudo é a vontade de Deus, porque está claro, nesse meio aqui está claro que não é. É vontade humana própria, transvestida de direção de Deus. E quem padece no final é sempre o povo. E digo para você, cara, que se continuar nesse ritmo, não precisa de perseguição extrema, coisa nenhuma. A própria estrutura dá conta de implodir tudo isso. Ou seja, a própria estrutura eclesiástica, administrativa, falando da Convenção do Estado do Rio Grande do Sul, ela se encarrega por se destruir de dentro para fora, eles próprios. E no final da história ainda vão pegar o microfone e dizer que isso aí foi provação de Deus, que tudo é prova de Deus. Eu digo que não, cara. O que está acontecendo, o que vai acontecer não é. É escolhas tomadas em cima de mentiras, contadas como direção de Deus, mas no final é direção humana, puxadinho para amigo, ajeita daqui para outro amigo e no final das contas vira essa anarquia que nem eles conseguem dar conta e tentam calar quem busca transparência. Para nós aqui, que já estamos acostumados, essa nota de repúdio vai servir de troféu, mais um para a gente colocar como destaque aqui de conquista de que o nosso trabalho tem força. E abra o olho, porque o medo dessa gente é as contribuições que estão sendo enfraquecidas. E deixo aqui um apelo, você que dá dízimo e oferta e acredita nisso, segura até o seu pastor colocar a casa em ordem. Porque o papel dele é esse, e não usar o teu dinheiro como que se fosse direito adquirido e que o seu dinheiro não tem valor nenhum. Horas, viajar o estado para recolher assinaturas para uma nota de repúdio ao meu canal, eu achei uma verdadeira piada, meus amigos. Mas enfim, outro assunto que eu quero encerrar o vídeo, agradeço quem mandou o e-mail aqui pela confiança e entender que esse é o nosso trabalho. O outro assunto que eu quero encerrar o vídeo falando é a respeito do canal No Entanto do Paulinho, o qual o canal acabou saindo do ar e tem muitas conspirações na internet, mas a verdade ninguém sabe o que aconteceu. Então, para você que acompanha o Paulo, o canal No Entanto, não entra na onda, porque daqui a pouco a verdade vai aparecer, ele próprio, né, provavelmente vai aparecer trazendo o que realmente aconteceu, e sabemos que um canal de denúncia ao nível do dele, que, né, passava de 500 mil de inscritos, denúncias fortes relacionadas ao meio evangélico, a briga é com peixe grande. Então convido a você, vamos torcer pelo Paulinho e aguardar a verdade chegar. Nada do que está sendo falado na internet até agora a respeito desse assunto é a verdade. Isso eu posso te garantir. Fique atento, daqui a pouco a verdade aparece e vamos continuar torcendo, né, pelo trabalho do Paulo do canal No Entanto. Deixe seu comentário aí embaixo, seu like que é importante, seu joinha ajuda muito, me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.